Eu prometi que ia levar tudo isso pro túmulo, porque a Thay, querendo ou não, é uma pessoa muito importante, foi uma pessoa muito importante na minha vida. Todo mundo chega pra mim e fala que ele é o homem que eu não fui, mas eu vou dizer que homem ele é. Ele era o menino que dava em cima da Thay, uma mulher comprometida, no direct do Instagram. E um dia eu cheguei pra Thay e falei, Thay, esse cara me incomoda, cara, ele é daqui do condomínio. Thay, não tem nada a ver. No fundo tinha. Esse é o print. Dia 18 de março. Nesse dia, Thay me traiu. Foi corneado e revelou tudo. Quase 2 anos após o término do seu relacionamento com Tainá Lima, Biel, que não é o cantor, mas sim um digital influencer, postou um vídeo se pronunciando. O ex-casal, que reunia milhões de fãs nas redes sociais, namoraram por 10 anos e terminaram em outubro de 2024. O influenciador contou que a ex-namorada teria o traído com seu atual marido, Gustavo. Ele revelou que, apesar de ter prometido que nunca contaria essa história publicamente, resolveu expor a situação por receber ataques mesmo após anos do término. Biel falou que nos últimos anos de relacionamento eles estavam noivos e tentando ter um filho, mas ele não conseguiu engravidá-la. O problema era em mim, eu não pude dar esse filho, contou. Ele ainda contou como descobriu que estava sendo traído pela Tainá Lima, com o atual marido dela, Gustavo. Um dia eu fui trabalhar, eu não lembro o que estava fazendo, estava fora de casa, e eu peguei conversa dele com a Thay, contou. O influenciador mostrou prints de conversas dele com o Gustavo, onde ele contou que havia uma troca de olhares na academia, mas ele se afastou após ficar sabendo que ela era comprometida. Biel revelou que já considerava isso uma traição. Confira o desabafo de Biel sem cortes. Eu tô tremendo, gente. Esse vídeo não vai ter corte. Eu não sei se eu vou conseguir falar direito. É muito difícil pra mim, de verdade, gente. Eu não costumo aparecer assim. Eu sou um cara muito reservado, muito tranquilo. Mas... infelizmente a vida pública tem dessas, né? Que fique bem claro aqui, gente. Bem claro mesmo. Isso aqui só tá sendo gravado por 2 motivos. Motivo 1, não houve defesa do outro lado. E vocês não me deixam em paz, isso tá espingando minha família, na minha namorada, em tudo na minha vida. Então, até meu Instagram, velho, que era minha fonte de renda, foi embora. Mas vamos lá. Eu fiquei devendo pra vocês um esclarecimento do meu relacionamento com a Thay. Eu vou citar nomes, eu vou falar aqui, se quiser me processar, me processa. Enfim, eu tenho que dar um parecer de tudo isso. Porque por mais que não tenha dito em palavras, foi dito em especulações, em curtidas, enfim, em diretas, e acabou queimando uma coisa tão bonita, cara. Foi uma história tão bonita, foi uma coisa tão bonita que a gente viveu. Foi 10 anos aí muito bonitos, muito bem vividos. Cara, eu tava tentando escrever, mas eu não tô nem conseguindo, tô muito nervoso, cara. E olha que eu não sou assim pra gravar, cara. Não sou assim pra gravar, sou muito de boa pra gravar. E ano passado foi um tempo tenebroso pra mim. Então, por isso que eu demorei tanto tempo pra vir aqui. Um misto de vergonha, um misto de medo, um misto de depressão, porque eu tava num caminho assim que eu não sei nem como sobreviver no passado. Tava tomando 2 remédios por dia e eu não sabia como sentar aqui e o que explicar, porque pra mim, cara, eu prometi que ia levar tudo isso pro túmulo, porque a Thay, querendo ou não, é uma pessoa muito importante, foi uma pessoa muito importante na minha vida.
pessoa assim que me ajudou muito a estar aqui. A gente passou por muita coisa junto. Foi uma história muito bonita, cara. Eu não queria nunca que acabasse desse jeito. Mas que fique muito claro, dói meu coração estar aqui falando desse jeito dela, porque eu tenho um respeito muito grande, sempre tive. E eu acho que se eu tô falando só agora, é porque, cara, eu tô quebrando uma promessa. A mesma promessa que lá atrás eu fiz pra diversas pessoas, principalmente pra ela. E eu nunca deixei de falhar com a minha palavra, mas dessa vez não tem como. Eu tô sendo obrigado a fazer isso. Vamos lá, gente. Eu vim aqui esclarecer as principais coisas, né, que são ditas aí durante esses 2 anos que eu tô off. E vamos começar do começo. Vamos começar primeiro da história. Muita gente olha pra mim hoje e fala: cara, você foi um embuste, você foi uma perca de tempo. Tá, se vocês acham isso, tudo bem, mas eu penso que a gente era 2 adolescentes, que a gente cresceu junto. A gente tinha uma família muito conturbada. Eu lembro que a Thay era sozinha, a família dela sempre expulsando ela de casa, sempre maltratando, batendo. E eu sempre fui o ombro ali que deu uma direção pra ela, sabe? O YouTube, assim, era uma coisa que eu amava fazer na época. E eu comecei, eu lembro que eu fiquei com 250 inscritos por um ano inteiro postando sozinho. E o canal começou a crescer e eu, cara, muito feliz. Eu falei: tá, eu acho que a gente mudou de vida, consegui. Eu e a Thay vendendo pastel, vendendo coxinha, se virando, sabe? Pra gente conseguir alguma coisa, manter a família, não passar fome. E eu ali, cara, aposentei, né? De tanto trabalhar em mercado, em hortifruti, em estoque de loja. E eu e a Thay, assim, ali, lutando pra gente conseguir 2 jovens, cara, 2 crianças, sabe? E eu postando, fazendo acontecer. E um dia estourou um vídeo meu, criticando tudo, falando que eu tava aposentado. E o canal crescendo, vários inscritos. Eu cheguei pra ela e falei assim: Thay, qual que é o teu maior sonho? Qual que é o seu maior desejo? Ela falou assim: ser famosa. Eu falei: eu vou realizar esse desejo. Aí surgiu o Thay Biel, que fez parte de milhões aí de adolescentes e crianças. E foi essa marca toda durante 10 anos. E eu lembro que a gente era 2 crianças. A gente queria só, sei lá, sair daquele clima hostil que a gente vivia. E eu não aguentava mais ver a Thay daquele jeito, não aguentava mais ver a pobreza da minha mãe, a pobreza da minha família. E eu lembro que eu vendi a única moto que eu tinha, que eu usava para trabalhar. E aquela vez a Tainá tinha brigado com a mãe dela, novamente aquele caos, e eu não aguentava ver ela daquele jeito. Eu lembro que nem o canal tinha dado certo ainda. Eu peguei a Thay, peguei minha mãe, peguei todo mundo e falei: cara, vamos morar num apartamento, eu pago. Eu consegui dinheiro do YouTube. E, cara, nem tinha dinheiro nenhum, velho. Eu não tinha dinheiro nenhum. E o que mais me entristece é que ela acompanhou tudo isso, cara, e acompanhou de um jeito que ela via o tanto que eu me esforçava, o tanto que eu ficava sem dormir. Eu ficava 3 noites sem dormir direto, editando vídeo e pensando em conteúdo e fazendo acontecer. Eu sempre fui o cara que ficou por trás ali com as ideias e como viralizar e como fazer vídeo. E a gente chegou até aqui, cara. A gente cresceu. Como que isso pode ser uma perca de tempo, cara? Sabe? Mas a gente vai chegar na parte do casamento ainda. Fica aí que a gente vai chegar na parte do casamento. Então foi esse crescimento, a gente cresceu, o YouTube começou a dar certo, os vídeos viralizando, graças a Deus a gente mudou de vida, começou o carro, apartamento, casa, viagem, cara, conhecemos muita coisa, conhecemos gente, enfim, a gente cresceu muito profissionalmente como pessoa.
E aí a gente começou a decidir casar, né? Mas isso meio no off, sem falar pra ninguém. E aí eu pedi ela em noivado, porque o povo ia falar que eu enrolava, né? Enfim. Mas, gente, eu era uma criança, cara. Eu não tinha... Imagina aí você... Cara, eu era um moleque que tinha 18, 19 anos com uma puta de uma responsabilidade, família inteira dependendo dele, família inteira do outro lado também dependendo, empresa, emitir nota, e dinheiro, e fama, e cara, a gente se perde. Eu também era uma criança, eu também não entendia muito das coisas, então eu fiz o melhor que eu pude, e aí eu pedi noivado, né, e a gente tava tentando ter filho. Eu não pude dar esse filho, cara. O problema era em mim. Eu não pude dar esse filho. Não sei porquê. Não sei o que aconteceu. A gente tentava e não vinha. Isso foi tudo registrado, tá? Em vídeos, enfim. Não vinha esse filho. E eu já tava muito magoado com isso, cara. Isso já depois do noivado, né? Nos últimos tempos que a gente tava junto. Não vinha esse filho, não vinha esse neném. E infelizmente isso dá um baque, né? E nunca foi perguntado pra mim como que eu me sentia quanto a isso. Fui atrás de exames, enfim, mas aí que entra na parte mais triste. A gente tinha sim pensado em casamento, tem isso no YouTube também, que a gente foi lá, eu lembro lá no Alphaville que a gente morava, ver o buffet, só que tinha muita coisa que a gente não postava. Então a gente foi lá ver festa de casamento e tudo mais, mas por algum motivo as coisas estavam esquisitas, né? Tava bem esquisito. E essa é a parte... Não sei se chega a ser vergonhosa, eu não sei o que falar, mas eu sinto muito da outra parte, da Thay, da família dela. Eu respeitei muito, porque ela teve o neném dela, teve a família dela. Então eu tenho até esse print dessa conversa que eu tive com ela, desejando para ela toda a felicidade do mundo, que ela pudesse ter uma família que diferente do que ela teve, e infelizmente eu não pude dar. Só que o ruim disso não é do jeito que eu não pude dar um filho, mas sim do jeito que acabou. Todo mundo chega pra mim e fala que ele é o homem que eu não fui, mas eu vou dizer que homem ele é. A gente morava na família e ele também morava. E um dia eu fui trabalhar, não lembro o que eu estava fazendo, estava fora de casa, e eu peguei conversa dele com a Thay, no Instagram da Thay. E ele era um menino que dava em cima da Thay, uma mulher comprometida, no direct do Instagram. E um dia eu cheguei pra Thay e falei: Thay, esse cara me incomoda, cara, ele é daqui do condomínio. Thay, não tem nada a ver. No fundo tinha. Esse é o print. Dia 18 de março. Nesse dia, Thay me traiu. Então eu tenho esses prints que eles se encontravam na academia, trocavam olhares, enfim. E eu sei pouco, porque eu só peguei algumas partes da conversa, o que eles falaram pra mim, mas o resto eu não sei mais. E pra ela, pra vocês, ela disse que eles se encontraram na igreja depois de 3 meses, e rolou, não sei o que, mas não, eles já se conheciam. Eu mal, porque eu não pude ter um filho, e eu lembro até hoje a sensação de merda que eu senti, porque eu cheguei, eu dei um beijo na Thay, falei: Thay, eu lembro até hoje o lanche que a gente pediu pra comer, que era o sereno. Falei: Thay, pede um lanche, eu só vou ver um negocinho aqui, e aí a gente já vai ficar junto e comer junto. E aí vou ver um negocinho aqui, começou a aparecer as notificações sumindo desse print que eu tenho, deles conversando, onde ela tava apagando a conversa. E assim, ela usou isso contra mim, tá? Então eu vou deixar muito claro aqui, eu me desesperei mesmo, xinguei muito, briguei, não relei,
né? Ela fala que eu, na época, falou pra todo mundo em volta aqui que eu bati, mas nunca, juro. Mas tudo que é mais sagrado. Eu me tranquei no quarto. Eu não sabia como reagir, então eu xinguei, falei alto, briguei, xinguei de nomes feios mesmo, mas porra, eu fui traído, cara. Uma pessoa que tava 10 anos comigo. Aquilo acabou com a minha vida, cara. Eu me envolvi com pessoas erradas depois disso, sabe? E aí, depois de um tempo, eu acabei perdoando. Eu perdoei, a gente tentou mais um tempo, até lá pra setembro, agosto, setembro. Mas teve um dia que ela chegou pra mim e falou assim, não dá mais. Porque a gente brigou por causa de trabalho, eu também fui grosseiro com ela, porque eu também não fui mais o mesmo. Eu não conseguia mais ser o mesmo com a Thay. Então eu já estava meio depressivo, então aconteceu um problema de trabalho entre eu e ela. Então eu fui grosseiro, falei, cara, fiquei a noite inteira trabalhando isso aqui, você me postou, eu fui grosseiro, eu lembro, eu reconheço. Igual disso, eu não sou perfeito, eu fui só uma criança também, fui moleque. Mas eu já não era mais o mesmo, não tinha mais o mesmo respeito também. Então ela chegou pra mim e falou assim, não dá mais, cara, não dá mais. Eu falei, a primeira vez, eu falei, tá bom, dorme que passa. A segunda eu ajoelhei no chão, falei, pelo amor de Deus, eu te amo. Também não, foi frio, calculista comigo. E na terceira eu falei, ok, me traiu também, acho que não merece realmente, acho que a gente acabou aqui. Então, assim, eu peguei essas informações pra mim, a gente terminou, cada um segue a sua vida e beleza, mas não foi bem assim, né? Eu fui atacado, eu fui massacrado, e eu não tenho nem explicação pra tudo isso que eu passei durante esse ano, cara. Só sei que tacaram remédio em mim e eu não sei como eu sobrevivi. Já me salvaram eu 3 vezes de pular desse prédio aqui. Pessoas teve que me agarrar mesmo. Porque eu não sabia o que fazer com todas essas informações. Então, depois desse tempo que a gente terminou, ela me apareceu com esse mesmo cara, com essa mesma pessoa. Acho que vocês viram o print, quem que é, não vou citar quem que é, já tem no print. E engravidou do cara e eu sou obrigado a escutar um ano inteiro que ele era um homem. Que eu não fui. Como que eu não fui? Eu dei uma vida. Eu dei uma vida. Mas que homem é esse que dá em cima de mulher casada, né? De mulher não casada, né? Porque eu não casei, enfim, vou fugir sempre do casamento. Brincadeira. Mas de uma mulher comprometida, né? E sim, a gente ia casar, mas a gente tava numa fase que a gente não tava conseguindo ter filho, muita coisa. Eu lembro que eu perdoei porque eu falei, cara, será que eu não tô dando atenção? Será que eu sou grosseiro? Será que acontece? O que acontece? Mas não era, cara. Eu era um cara bom, eu sou um cara legal, cara. Eu trato bem, sabe? E depois nesse tempo que eu perdoei essa traição, que a gente tava conversando, eu fui um psiquiatra, um psicólogo, foi onde eu falei que eu era assim. Eu sempre fui um explosivo, porque eu vim de uma criação muito difícil na minha vida, né? De cachaça, bebida, Thay também. Então a gente tinha os nossos riscos a faca, a gente saía no soco, cara, quando a gente era criança, porque era duas crianças assim, que viviam num lar extremamente abusivo, tóxico. Então era complicado, mas depois, quando você vai crescendo, você vai ver como você estava errado, sabe? É um crescimento. Só que eu não esperava nunca ter que falar isso da Thay, porque a Thay é uma pessoa que foi muito importante na minha vida. A Thay era uma pessoa que eu tenho um respeito enorme, enorme, enorme. E nunca jamais eu faria mal pra ela. Isso aqui pra mim é fazer mal pra ela. E eu prometi que eu nunca ia fazer isso. Mas infelizmente eu não posso deixar respingar em pessoas e pro resto da minha vida. E tem muitas coisas que são mal contadas também. Por exemplo, dos cachorros. Os cachorros saíram como eu tirei dela, mas não ela que abriu mão dos cachorros. Simplesmente porque os cachorros eram mais felizes comigo. Os cachorros ficavam doentes lá, ficava 2 dias lá, já devolvia pra mim. Ela não tinha tempo pra eles, e eu tinha, assim como tá no print aqui. Podem pausar e ler todos os prints que eu tô colocando aqui pra vocês. E eu espero do fundo do coração que ela reconheça também, assim como estou reconhecendo meus erros. Eu assim,
Eu não fui perfeito, sabe? Mas não precisava dar todas essas indiretas. Principalmente falar que eu roubei ela, cara. Eu roubei o quê? A única coisa que realmente eu não estou pagando é a minha parte da Jupet. Porque eu comecei a pagar, que era uma mensalidade por mês que eu tinha que pagar pra ela. Só que, cara, ela me fudeu tanto que eu tava pagando pra isso, cara. E assim, como que ela saiu sem nada, gente? Ela terminou, ela foi pra Orlando. E o carro dela, de 150 mil reais que a gente tinha acabado de comprar, bolsas, joias, eu tinha acabado de dar pra ela um diamante, ela tá usando um brinquinho cravejado de diamante que eu paguei 20 mil reais. Esse é o apartamento, terreno que ela tá construindo agora. Como que isso foi perda de tempo? Como que saiu sem nada? Nome no Serasa, o meu nome também ficou no Serasa, só que diferente do dela que era 500 reais pra conta de energia, que eu esqueci de pagar porque eu tava sem cabeça na época. O meu é 150 mil reais, de dívidas da nossa empresa que ficou pra mim, que eu assumi. Eu nunca pedi um tostão depois que a gente terminou, porque eu era empresário da Thay também. Eu que fechava os negócios dela. Eu abri todas as planilhas para os advogados dela, eu abri tudo que podia. Eu mostrei tudo. Nunca peguei dinheiro de ninguém. O meu único intuito era cada um ao seu lado e cada um seja feliz. Cara, me traiu ou não me traiu, o que interessa pra mim, cara. Eu quero que ela seja muito feliz, cara. Que ela tenha a família dela, filhos, sabe? É a única coisa que eu queria, mas vocês. E ela também não deixou. E isso me deixa muito chateado. Muito. E ano passado, depois disso que aconteceu, eu realmente me envolvi com... Eu não tinha muita experiência com outras pessoas, né? Porque, sei lá, eu achava que era uma pessoa normal, então eu fui lá, fiquei com outras pessoas que só usaram também, e eu não tava bem. Cara, eu tomava 12 remédios por dia, eu não sabia nem onde eu tava, cara. Não sabia nem onde eu tava. Mas, de verdade, eu sinto muito, eu nunca pensei que ia ter que fazer isso. Eu sinto do fundo do coração que só tristeza. Só tristeza. Fica aqui a declaração que vocês tanto queriam. Depois da repercussão da revelação grave de Biel, muita gente cobrou de Tainá um pronunciamento sobre as graves acusações. Ela postou em sua rede social frases motivacionais e várias indiretas para o ex-noivo, dizendo que o justo não se justifica. Em um post, ela respondeu aos seguidores: "Galera, não vou me pronunciar porque o querido me fez assinar um contrato de separação que exigia cláusula de silêncio e, diferente dele que já quebrou o contrato uma vez não me pagando o que estava acordado em contrato, eu vou cumprir o que assinei. Agradeço quem está preocupado comigo e digo que sigo de cabeça erguida assim como sempre segui. Para construir minha família, a base foi somente amor e não traição. Somente eu, durante esses 10 anos de relacionamento, sei que foi vivido para ter a paz que tenho agora. Essas acusações ocorrerem na semana do batizado do meu filho já dizem muito sobre o outro lado e o respeito que ele não me mostra e nunca me mostrou, nem na minha gravidez. Deus sabe de tudo e vem me abençoando cada vez mais com essa família linda, meu filho e as bênçãos que nunca havia pensado em ter. Sou grata a tudo que vem acontecendo. No mais, desejo que cada um receba o que merece." Revoltado com as acusações de Tainá, Biel voltou em um novo vídeo e desmentiu as falas de Tainá. Gente, tô aqui trabalhando, né? E para encerrar esse assunto de uma vez por todas, ninguém obriga ninguém a assinar um contrato, primeiramente. Dentro de um contrato, a gente tem o termo de sigilo padrão. Então, é normal assinar. Assim como ela assinou, eu também assinei. Tá? Então, ela pode quebrar o contrato assim como eu quebrei. Tá? Enfim.
Eu acho que morre por aqui essa história. Ela deu a versão dela na época, eu dei minha versão depois de um tempo, porque justamente eu não estava bem. Enfim, desejo toda a felicidade do mundo, né? Mas foi isso. Paz. Bom, agora eu tô revivendo algumas pessoas do meu passado, que inclusive perderam alguns processos envolvendo o meu nome, que não sustentaram as provas, enfim. Só digo uma coisa para uma certa pessoa que está divulgando algumas coisas aí: se você não parar, minha equipe jurídica já está pronta e eu estou indo agora na polícia. Agora, a partir de hoje, nada passa mais. Ninguém vai falar calúnia. Ninguém. Mas o que você acha de toda essa declaração de Biel depois de 2 anos? Você já sofreu uma traição? Como você conseguiu se reerguer? Me conta aí nos comentários.